Olá, o que você vai ouvir agora é a leitura, capítulo por capítulo, do livro Resiliência, a transformação como ferramenta para construir empresas de valor, de Eduardo Carmelo. A carpa japonesa tem a capacidade natural de crescer de acordo com o tamanho do ambiente em que vive. Assim, num pequeno tanque, ela geralmente não passa de 5 a 7 centímetros, mas pode atingir 3 vezes esse tamanho se colocada num lago. Do mesmo modo, as pessoas tendem a crescer de acordo com o ambiente que as cerca. Nesse caso, porém, crescimento não se refere a características físicas, mas ao desenvolvimento emocional, intelectual e espiritual. Enquanto a carpa é obrigada, para seu próprio bem, a aceitar os limites do seu mundo, nós estamos livres para estabelecer as fronteiras de nossos sonhos. Se você é um peixe maior do que o tanque em que foi criado, em vez de adaptar-se a ele, deve buscar o oceano, mesmo que a adaptação inicial seja desconfortável e dolorosa. Informações iniciais. Quem pode se beneficiar com este livro? Este livro tem o objetivo de, por meio do conceito e da metodologia da resiliência, ajudar profissionais a estabelecer um modo diferenciado e positivo de ver e gerenciar a mudança para que ela trabalhe a seu favor. Mudanças são excelentes e podem servir como impulso evolutivo para que nós, seres em constante mutação, nos definamos, orientemos e conectemos para alcançar nossos objetivos mais nobres. Profissionais interessados em promover mudanças de maneira consistente aumentam suas chances de sucesso em empreendimentos que lhes são valorosos. Você não será invencível e invulnerável com resiliência, mas poderá valer-se das exigências da mudança para aprender, posicionar-se e evoluir. Podem se beneficiar com esse livro todos os profissionais que desempenham papéis de orientação, incentivo e capacitação de pessoas, como líderes, presidentes, diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, especialistas em recursos humanos e desenvolvimento organizacional, professores, coaches, conselheiros e mentores em projetos de mudança e desenvolvimento, consultores internos e externos, profissionais que querem e precisam desenvolver suas competências para lidar com projetos de alta complexidade e intensidade. O único homem educado é aquele que aprendeu como aprender, como adaptar-se à mudança. É o homem que compreendeu que nenhum acontecimento é seguro e somente o processo de buscar o conhecimento fornece a base para a segurança. Carl Rogers. Este livro pode beneficiar os profissionais que estão defendendo uma causa de valor, arriscando-se por algo maior e mais importante que tarefas rotineiras e cumprimento de metas, assim como aqueles que querem criar experiências significativas, que querem gerar capacidade para crescer e amadurecer. Afinal, nisso reside o verdadeiro propósito da estratégia, que estão buscando relevância em suas ações, que querem sentir orgulho de pertencer a um grupo digno, que querem gozar do respeito, da confiança e da admiração de seus clientes e amigos. Como este livro está estruturado? Este livro está organizado em duas partes. A primeira discorre sobre problemas atuais de gestão e liderança e seus desafios para construir um futuro sustentável, conceito de resiliência sob a perspectiva de diferentes áreas do conhecimento, classificação dos graus de resiliência, RN1, RN2 e RN3, conceituação de resiliência estratégica, RN4, e sua aplicabilidade no mundo corporativo e nos processos de mudança. A segunda parte discorre sobre os 4 componentes do processo de resiliência: condutas, características, fatores de promoção e atributos de sustentação,
Um método de resiliência sobre os procedimentos que podem ser aplicados para a identificação e a construção de uma solução positiva relacionada aos desafios de gestão, liderança e mudança. Como liderar a mudança com resiliência e quais são os conhecimentos e atitudes de quem se torna um verdadeiro agente transformador. Viver com o espírito evolutivo significa engajar-se com plena ambição e sem reserva na estrutura presente, e ainda assim deixar-se levar e fluir para uma nova estrutura quando chegar o momento certo. Eric Jantis. Introdução. O benefício da resiliência para a construção de mudanças consistentes. Há mais de 10 anos tenho trabalhado com liderança, mudança e resiliência nas organizações. Vejo e presencio muitos profissionais e empresas sofrendo mudanças e poucos criando-as. O padrão natural, ou seja, o comportamento da maioria das pessoas, é esperar as coisas acontecerem para depois fazer algo a respeito. E esse padrão nas empresas se reflete em uma atitude passiva na resolução de problemas, uma vez que muitos executivos esperam que dificuldades venham à tona, para então buscar meios de lidar com elas. Enfim, parece ser mais fácil apagar um incêndio do que evitá-lo. É preciso que ocorra um acidente trágico para que a empresa pense na implementação de um projeto sério de segurança e saúde, que a organização perca 20% de clientes importantes, alô, empresas de telefonia e de varejo, para construir uma área competente de atendimento e suporte ao cliente, que um punhado de talentos altamente relevantes abandone a empresa para que esta crie um projeto de atração e retenção estratégica de pessoas. O que falta nessas e em tantas outras situações que, de certo modo, significam perdas importantes, é a mentalidade de antecipação e criação de solução no timing correto. É preciso promover uma mudança antes de sofrer as consequências dela. Essa afirmação certamente é pouco ideológica, mas muito pragmática. Pesquisa de Booz Allen Hamilton, nos Estados Unidos, publicada em outubro de 2005 na Harvard Business Review, apresenta as características de organizações saudáveis, destacando as resilientes. Dos 7 tipos de organização observados pelos pesquisadores: passivo-agressiva, supergerenciada, supercrescida, espasmódica, precisão militar, just-in-time e resiliente, o mais saudável é o tipo resiliente, ou seja, flexível e adaptável. A insegurança é inevitável, mas a coragem, o envolvimento e a inteligência são o que faz a diferença na mudança. Veja no quadro a seguir os tipos de organização segundo a pesquisa e como eles se dividem para classificar as empresas em saudáveis e enfermas. Empresas saudáveis são aquelas que melhor respondem a mudanças, seja pela sua sensibilidade em detectar sinais de oportunidade, seja pela coerência em seu modelo de gestão, que é capacitado e apto a atuar na promoção de ajustes estratégicos e construção de valor. Analise o quadro e procure identificar qual é a característica principal da sua organização, da sua unidade de negócio ou até mesmo do seu time de trabalho. Para Neilson Pasternak e Ivan News, autores de A Organização Passivo-Agressiva, as Empresas Saudáveis, com rentabilidade acima da média do seu segmento, são inconfundíveis. Nelas, os gestores têm acesso a informações boas na hora certa, autoridade para tomar decisões embasadas e incentivos para decidir em nome da organização, que pronta e habilmente se lança à execução. Empresas e profissionais que manifestam resiliência são como dançarinos altamente competentes, que sabem dançar e criar passos que provocam admiração e aplausos na plateia, independentemente do ritmo e do estilo de música que estiver tocando.
Seu fator crítico de sucesso é seu movimento estratégico, ou seja, um conjunto de decisões e ações gerenciais que resultam em importantes produtos e serviços capazes de criar novos mercados, conforme a análise de Shen Qin e René Malborn em A Estratégia do Oceano Azul. A resiliência dispõe a organização e seus atores corporativos à alta performance. Mantém ouvidos e peles atentos a sinais de oportunidade. O olfato fareja o novo e os olhos conectam-se profundamente com a realidade. A mente, disponível e organizada, processa rapidamente informações relevantes. O coração pulsa e mobiliza o espírito. Os órgãos, os ossos e os músculos expressam-se de maneira eficaz e coerente, produzindo o espetáculo que a organização e os atores corporativos prometeram integrar. A resiliência não elimina o risco de mudança, mas encoraja líderes e colaboradores a se engajarem efetivamente na situação. As empresas que se beneficiam com a resiliência em processos de mudança acabam experimentando resultados mais satisfatórios nas seguintes áreas: financeira, menor custo com a mudança, obtenção de retorno financeiro num tempo menor do esperado; clientes, maior retenção de clientes antigos, aumento da taxa de conversão de clientes, melhoria no índice de satisfação e na reputação da empresa; processo, maior rapidez na cadeia de valor, melhor performance organizacional promovida pela otimização de processos e pela diminuição de desperdício de tempo, de retrabalho e de estresse organizacional, melhoria na qualidade da entrega de produtos e serviços; crescimento e aprendizado, maior capacitação da força de trabalho para lidar com mudanças e situações complexas e ambíguas, melhor utilização de recursos e competências intrapessoais, facilitando a superação de desafios, diminuição do grau de resistência das equipes, menor desgaste emocional e físico ante as situações adversas, melhora no clima organizacional e no processo de engajamento, maior disposição para enfrentar desafios e cumprir objetivos estratégicos. Onde falta resiliência, falta capacidade para promover mudanças com eficácia. Pela quarta vez em menos de 3 meses, uma empresa teve de devolver aos seus clientes o dinheiro referente a uma máquina no valor de R$780 mil por insatisfação no atendimento e descumprimento do que fora prometido. Para preservar a imagem da empresa, os valores envolvidos e o segmento de mercado a que a empresa pertence foram modificados. Conheça a situação. O vendedor esforça-se para vender uma máquina a um hospital. O representante do hospital argumenta que poderá comprá-la, mas que, pelo valor proposto, precisaria que a máquina lhe fosse entregue com um dispositivo tecnológico fundamental para a prestação de um serviço específico. O vendedor informa que o dispositivo em questão é vendido separadamente e que precisará de uma autorização para oferecer um desconto. O representante do hospital diz que então comprará de outro fornecedor, no qual a máquina e o dispositivo custam o valor que ali ele pagaria apenas pela máquina. O vendedor não tem poder de decisão para, ao preço da máquina, entregar também um dispositivo que custa R$15 mil, mas ele é batalhador e resolve obter um desconto de 50% para seu cliente. Entretanto, o pedido de desconto tem de ser submetido a 3 superiores seus na escala hierárquica da empresa, procedimento que demorará 3 dias e o cliente não tem esse tempo para esperar. O vendedor então conversa com parceiros internos, encontra meios de agilizar o processo e finalmente liga para o hospital e oferece o dispositivo altamente importante para o cliente com a máquina. Como o vendedor goza de boa reputação junto ao cliente, este lhe dá um voto de confiança e compra a máquina com o dispositivo, mesmo sabendo que terá de esperar 21 dias para recebê-la, pois é construída fora do Brasil. Você já comprou algo pelo qual teve de esperar para receber? Um carro, uma moto, uma joia, um vestido?
Durante o tempo de espera, você só pensa naquilo, fica contando os dias que faltam para ter em suas mãos o objeto de desejo. No dia marcado, a máquina chega ao hospital. Expectativa em alta. Todos a aguardam, pois essa máquina ajudará milhares de pacientes e trará mais clientes para o hospital. Quando abrem a embalagem, a surpresa. A máquina está lá, mas o dispositivo não. Cadê o dispositivo? Lembre-se, ele era altamente relevante para o cliente. O representante do hospital, furioso, liga para o vendedor que, como de praxe, não está. O hospital reclama furiosamente com o gerente de vendas, solicitando um atendimento de urgência. O gerente, agora irritado, procura o vendedor para saber exatamente o que aconteceu. Este lhe diz que fez o pedido da maneira correta e que a falha deve ter sido de algum setor da empresa, que não o anotou corretamente e entregou a máquina sem o dispositivo. Quem foi o responsável por isso? No Brasil, quando se faz essa pergunta, na verdade, quer-se saber quem foi o culpado para execrar o coitado. Sabe quem se responsabilizou? Ninguém. Nenhuma das áreas envolvidas no processo se manifestou. O gerente demorou mais de 14 dias para detectar a falha no processo. Durante todo esse tempo, o cliente apenas ouviu dizer que, em breve, o processo seria solucionado e o dispositivo estaria em suas mãos. Sem concordar com essa demora, o cliente solicitou a retirada da máquina e a devolução do dinheiro sem nenhuma chance de acordo. Essa foi a 4ª vez em menos de 3 meses que houve uma devolução pela mesma causa. Perguntas da resiliência. 1. Por que era mais importante descobrir o erro no processo, que leva 14 dias, do que pegar o dispositivo e entregá-lo imediatamente ao cliente, o que era totalmente possível? Por que cumprir um procedimento interno era mais importante do que entregar o prometido e gerar valor? Se isso aconteceu uma vez e se já se detectou a causa do erro, por que não corrigir o processo, evitando que outro cliente passasse pela mesma experiência negativa? Se foi a 4ª máquina devolvida, por que a empresa não se antecipou às necessidades e expectativas do cliente, evitando que o problema voltasse a ocorrer? A máquina não valia R$1.000, mas sim R$780 mil. O maior desafio para o gerenciamento da mudança não é representado pela estratégia, cultura ou estrutura, mas pela mudança de comportamento. John Kotter. Essa empresa não está sendo resiliente, ela não está se antecipando a problemas e necessidades e, além disso, não consegue produzir as competências necessárias para solucionar suas discrepâncias no timing adequado. Provavelmente, demorará mais de 1 ano para que essa empresa identifique a causa raiz da sua perda de mercado e mais 1 ano para tomar a decisão de fazer algo importante para se recuperar. Então, em vez de fazer ajustes online, que é a proposta da resiliência, ela terá de se submeter a uma grande transformação que, inevitavelmente, causará dor e desconforto para os atores envolvidos no processo. Resiliência para lidar melhor com a mudança. A utilização do conceito e da metodologia da resiliência pode ajudar empresas, líderes e profissionais a alcançar melhores resultados comerciais e sociais, conseguindo extrair o melhor dos processos de mudança, uma oportunidade de ampliar visões, crenças e competências para a criação de coerência estratégica, entregar o que promete, integrar discurso e prática e conseguir realizar o que se deseja ser. Mesmo diante de incertezas ou até mesmo de sofrimento, a mudança fomenta a formação de melhores relacionamentos e processos e descoberta de novos e verdadeiros parceiros e a lapidação de nossos pensamentos, emoções, ações e até de nosso caráter. Se a mudança pudesse falar, uma de suas frases prediletas seria: conecte-se com o essencial, aprenda e vá em frente. É preciso ter coragem para observar o lado positivo da mudança, para, sem medo ou tensão, constatar que o propósito dela é a criação de coerência entre o que se deseja ser, futuro, e o que se é realmente, presente,
e para perceber que ainda não se está agindo e funcionando de modo correspondente ao que se pode e quer ser. Sob essa perspectiva, mudar não é uma obrigação, mas uma oportunidade de ser melhor. Mudar é uma oportunidade de ser melhor. Em resiliência, podemos afirmar que o futuro é próspero e positivo para quem está preparado, disposto e capacitado para lidar não com a mudança em si, mas com a sua complexidade, velocidade e intensidade. Peter Drucker, economista austríaco considerado o pai da gestão moderna, afirmou que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Sentir-se mal no tempo e espaço não é mais privilégio de astronautas. Terminamos aqui a introdução e na próxima semana, parte 1. Milhares de pessoas e empresas que estão provocando suas mudanças o fazem por realmente se importarem com algo nobre e valioso, um mundo melhor para si e para todos. Até lá!